Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que jamais você deve dizer ao seu filho. Na época de hoje, é tão difícil criar as nossas crianças, não é mesmo? Essa tecnologia, tudo mais, então os pais se sentem perdidos. Mas, à medida que nossas crianças crescem, elas tornam-se cada vez mais impressionáveis e receptivas, que a gente acaba expondo muito nossos filhos. Provavelmente, toda essa exposição que nós falamos é o que eles carregarão com eles. Então, seja por alguns meses ou até mesmo por toda a vida deles. Por isso, é importante estar sempre consciente daquilo que sai da nossa boca, as frases que você jamais deve dizer ao seu filho. Então, às vezes, no momento de raiva, né, a gente acaba falando coisas e não pensando que a maneira como falamos com nossos filhos influencia a maneira como eles veem o mundo e a si próprios. Então, portanto, faz sentido falarmos com eles de maneira saudável para ajudá-los a crescer e para que eles não se sintam apoiados, para que eles se sintam apoiados, amados, não é mesmo? Então, aqui eu vou trazer para você, né, algumas coisas que você jamais deve dizer para o seu filho. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Filho está chorando. Parem de chorar, vai ficar tudo bem. Então, dizer às crianças para pararem de chorar faz com que elas se sintam erradas em demonstrar emoções. Por isso, hoje, olha a quantidade de crianças que não sabem demonstrar suas emoções, fracas emocionalmente. Por isso, mais que seja frustrante para os pais, não adianta demonizar seu filho por fazer algo que os filhos fazem naturalmente. Você mesmo está essencialmente invalidando os próprios sentimentos seus e do seu filho. Em vez disso, tente dizer: qual é o problema, meu amor? Por que você está chorando? E não de uma forma hostil. Seu filho ficará mais inclinado a comunicar seus sentimentos e contar-lhe o problema com antecedência no futuro. Quer que seus filhos confiem em você? Quer que seus filhos conte as coisas para você? Porque muitas vezes o que eu vejo hoje nas crianças e nos jovens? Não contar para os pais, não é mesmo? Então você tem que ser amiga do seu filho, amigo do seu filho. Número 2, nunca diga: eu faço tudo por você. Quem já não disse isso para o seu filho, né? Por mais que seja verdade que os pais fazem tudo, né, pelos seus filhos, lembrá-los disso constantemente pode fazer com que eles se sintam mais um fardo na vida dos pais do que amor na vida dos pais. Geralmente é dito para disciplinar uma criança, mas é algo bastante hostil de se dizer. Em vez disso, tente dizer: fazemos coisas por você porque amamos você. Então, faça por mim isso aqui. Então, olha como se trocou essa frase, não é mesmo? Fica mais saudável. Terceira dica para você: nunca diga: você foi bem, mas poderia fazer melhor. Em primeiro lugar, qualquer elogio que seja seguido por mas deve ser evitado, pois retira o significado do próprio elogio. Celebrar pequenas vitórias é uma forma de motivar as crianças a sempre se sentirem bem. Então, usar a palavra mas fará com que eles se sintam que não deixarão realmente orgulhosos pela atitude ou pela nota que tirou na escola, pelo que fizeram. E não que eles vão se sentir que não fizeram bom o suficiente. Sabe aquelas crianças que sentem que tudo que fazem nunca é o bom o suficiente? O que certamente fará mais mal do que bem. Então, em vez disso, tente dizer: você foi bem, eu estou orgulhosa de você. Aposto que você vai ficar cada vez melhor. Viu essa dica? Vamos para a quarta palavra que não se deve dizer para o seu filho jamais. Não coma isso, ou você vai engordar. Essa é uma grande não. Ensina as crianças a serem excessivamente conscientes de seu corpo e as fará questionar seus colegas por comerem certas coisas. A imagem corporal é algo extremamente sensível e pessoal
E criar essa impressão em uma idade tão vulnerável é prejudicial. Então, em vez disso, tente dizer: não acho que seja uma boa ideia comer isso, porque não é muito bom para a sua saúde, meu filho. Olha como mudou, olha como isso não ressoa. E quantas crianças eu trato em consultório que simplesmente não gostam do seu corpo, têm traumas pelo seu corpo. Então, pense nisso, pais. Não é você que está gerando esse trauma? Quinta coisa, não é grande coisa ou pare de ser um bebê. Nunca diga isso para o seu filho. Essa é uma das piores coisas que você poderia dizer para o seu próprio filho. Quando ele está chateado, isso invalida os sentimentos e os torna relutantes em falar abertamente com você. As crianças, elas devem sim se sentir à vontade para comunicar seus sentimentos e dizer-lhe: não é grande coisa. Fará com que eles se questionem, pais. Em vez disso, tente dizer: diga-me, filho, como você se sente e por que está se sentindo assim? Dizer isso vai ajudá-lo a entender seu filho e deixá-lo saber que você está lá para o que ele precisar. Então, olha essas 5 palavras aqui. Quais delas você costuma dizer para o seu filho? Quais dessas 5 você costuma discriminar o seu filho, impor a sua vontade para o seu filho? Então, aprenda a lidar com o seu filho para que ele tenha uma inteligência emocional forte. Eu sempre digo isso para os meus consultantes, né? Hoje a gente precisa criar filhos saudáveis emocionalmente, né? Que saibam se comunicar, que saibam lidar com as situações adversas. Pare de botar seu filho, pelo amor de Deus, numa redoma de vidro. O seu filho não é vidro que quebre. Então, os pais hoje estão botando os filhos numa redoma de vidro porque eles não querem que os filhos sofram aquilo que eles sofreram. E as crianças não sabem lidar com as adversidades da vida. Quando elas vão para a escola, começam os traumas, porque elas começam a sofrer os bullying, começam a sofrer preconceito e elas não sabem lidar com essas situações. Filho, a gente cria para o mundo, não para nós. Pense um pouquinho nisso. Então, me chamo Suzy Pacheco, sou psicoterapeuta, estou aqui para ajudar você. Como lidar com essas adversidades do dia a dia que nos pregam cada peça e a gente fica ali estagnado. E agora, o que eu faço? Como lidar com essa situação? Não é mesmo? Então, se você não se inscreveu, se inscreva agora mesmo aqui no canal para aprender a lidar com essas adversidades, para aprender a lidar, né, melhor com os problemas do dia a dia. Então, se inscreva aqui no canal, curte, compartilhe com pessoas que vocês vê que estão fazendo errado com seus filhos. Compartilhe esse vídeo. Um grande beijo de luz, amo vocês. Namastê.